a gente fica estupefato é quando a gente vê um presidente de uma instituição como a Unafisco vir a público numa entrevista e questionar, né, acabou que eu acho que não está na pauta, mas questionar a atitude do ministro Alexandre de Moraes em relação aos fiscais que, eventualmente, os auditores que liberaram informações ou não. E ele disse, olha, está mais difícil hoje você investigar, ter informações sobre familiares de ministros do Supremo do que de criminosos do PCC. O presidente da Unifisco, a União Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil, concedeu uma série de entrevistas terça de tarde e na quarta-feira de cinzas. Pasmem, pela primeira vez no Brasil, a gente teve uma operação da Polícia Federal numa terça-feira de carnaval, tá? Onde foram alvos auditores da Receita Federal com 40 anos de carreira, com vidas ilibadas, tiveram suas casas invadidas, estão de tornozeleira eletrônica, porque Alexandre de Moraes suspeita que esses auditores tenham vazado informação, não é de ministro não, bora falar a verdade aqui, é da esposa dele. É da esposa dele. Numa terça-feira de carnaval, nunca antes visto, a Polícia Federal foi cumprir mandados de busca e apreensão contra 4 auditores fiscais do Brasil. Porque 2 deles já confirmaram que acessaram o sistema superficialmente de forma errônea e não entraram na parte profunda de dados, então não teria como vazar dados. E um desses auditores, que tem 42 anos de carreira, que era chefe, se eu não me engano, no Paraná, estão com tornozeleiras e monitorados. E o presidente da União Nacional dos Auditores Fiscais começou a conceder entrevistas indignado, dizendo que no Brasil fiscalizem e podem fiscalizar até o PCC, mas não fiscalizem magistrados não, porque está aí o resultado que acontece. E deu essas entrevistas na terça-feira de tarde, de noite e quarta-feira. Ontem de manhã, Alexandre Moraes mandou intimar ele para ele prestar depoimento. Luiz, a gente vem dizendo isso aqui há mais de ano. A gente tem um inquérito da fake news, que esse foi colocado para dentro, que foi aberto no início de 2019, Luiz. 7 anos do inquérito da fake news. Como é nesse Brasil que tem 7 anos do inquérito criminal e não se tem a finalização? Já colocaram os auditores para dentro. Tem mais de ano que a gente vem dizendo que esses absurdos vêm acontecendo no país. É perseguição, é ameaça, é o uso do poder o tempo todo para emparedar quem ouse fazer diferente. E aqui eu não estou defendendo quem fez o errado, não. Mas tudo indica que se alguém fez errado aí foi um. Mas já estão julgados, já estão condenados, estão de tornozeleira. Nem bandido se coloca a tornozeleira tão rápido como eles autores. Ele questionou o fato de que apurações como essa são frutos de sindicâncias internas e que depois podem se desdobrar em processos. Então, nesse caso específico, Alexandre de Moraes, ele é vítima, investigador e juiz. Então, isso foi mais se comenta em Brasília, que ele está pagando para ver e está dobrando a aposta em relação a essa questão do Banco Master, enfim. E o que está por trás disso tudo, gente? É uma informação clara. A esposa do ministro Alexandre de Moraes estabeleceu um contrato milionário de mais de 100 milhões de reais com um banco, e esse próprio ministro teve que vir a público há cerca de 30 dias para dizer que sim, se reuniu algumas vezes com o dono do Banco Master, mas não era para falar nada disso, enfim, era para outros assuntos. Fala-se inclusive em desdobramentos dessas informações que devem ter chegado, por exemplo, a jornalistas que publicaram. E a gente está, de repente, diante do fato de ver, quem sabe, talvez, jornalistas deste país que têm direitos constitucionais serem presos
porque receberam essa informação, e aí, obviamente, o que o ministro está fazendo agora? Tentando rastrear quem foi que divulgou essa informação. Mas o objeto por trás disso são contratos e tráfico de influência. Nesse caso das fake news, é importante lembrar, esse inquérito, ele foi criado pelo presidente Toffoli e não houve sorteio. Ele foi diretamente entregue ao ministro Alexandre de Moraes. E de lá para cá, ele é um guarda-chuva de infinitas possibilidades. Tudo entra nesse inquérito. E há quem diga o seguinte, quem ateste que o ministro já teria dito que ele não vai encerrar o inquérito esse ano. Por quê? Só vai encerrar quando ele for o presidente da Suprema Corte. E pasme, para quem não sabe, em 2027, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal é Alexandre de Moraes. A gente está vendo uma série de absurdos feitos e a gente está vendo grande parte da imprensa ainda calada. Isso é o que é o pior. O diretor, né, o presidente da Unafisco, ele fez o papel dele. Ele é presidente de um sindicato ou de uma instituição para defender os fiscais. Isso aí. Os fiscais. Ele tem que fazer o papel dele, ele tem que entrar em defesa dos fiscais. Veja só o absurdo. Existe um inquérito, existe um contrato absurdo de valores altíssimos para todo o direito mundial, 129 milhões de reais, 3,6 milhões de reais por mês, de um escritório de uma advogada sem renome, a não ser que é a esposa de Alexandre de Moraes, e não se investiga esse contrato. E quem ousa desafiar e investigar esse contrato cai nas garras do dono, do marido, que se sente na obrigação de intimar as pessoas. É intimidação clara. Um contrato de 129 milhões, de 3 milhões e 600 mil reais, são valores absurdos para o meio jurídico. É como se CPG tivesse um contrato aqui de fazer um anunciante que pagasse R$1 milhão. Isso tem que ser investigado. Aí ele vai para a Receita Federal, esses contratos não estão na Receita Federal. O mais absurdo é isso. Os contratos, a gente declara para a Receita Federal os nossos rendimentos. A gente não declara os contratos. Então, esse contrato, por exemplo, não vazou da Receita Federal. Pode ter vazado o crescimento, acho que foi mais de 200%, né, dos bens patrimoniais do escritório de Viviane, de Viviane também, da esposa de Alexandre de Moraes. Mas veja a intimidação. Veja a intimidação. E agora está por um fiozinho, para o nosso monarca Alexandre de Moraes, está por um fiozinho de não começar a ir para cima de Malu Gaspar e a Globo também. Que até agora eu não sei como é que não chegou ainda, sei. Porque aí vai mexer muito, aí vai ser um absurdo que todo mundo vai ficar contra ele. Porque as denúncias que Malu Gaspar fez, por muito menos, outros foram investigados, como esses fiscais, mas por muitíssimo menos, outros tiveram seus passaportes apreendidos, tornozeleira eletrônica, por muito menos do que as acusações que a Malu Gaspar fez. E, obviamente que lembram, Alexandre de Moraes teve uma atitude contrária a essa em 2019, quando concedeu uma liminar para impedir que o Tribunal de Contas da União identificasse servidores da Receita responsáveis por acessar dados de autoridades públicas. Ou seja, é o mesmo objeto, só que 6 anos atrás, quase 7 anos atrás, em que ele tem um pensamento absolutamente diferente. Por quê? Porque agora, lembrando, ele é vítima, ou possível vítima, investigador e juiz. Olha, gente, deixa eu falar, principalmente para os profissionais da área de construção. Está rolando uma festa de desconto na Lumiarte Materiais Elétricos e de Construção. Quer economizar de verdade na sua obra? Anote aí. Na Lumiarte tem 5% de desconto e até 6 vezes no cartão de crédito para parcelar tranquilo e sem sufoco. Prefere menos parcelas? Se parcelar em menos vezes, é 10% de desconto e até 3 vezes no cartão na Lumiarte. Agora, se quiser aumentar o desconto e pagar à vista, é 15%, papai, à vista, ou no Pix, nas compras acima de R$500. Isso mesmo. Você tem 5% de desconto em 6 vezes no cartão, 10% de desconto